Hoje nós estamos neste dia 31/5/2020 para mais uma mensagem ao coração dos nossos irmãos. Mas antes, gostaria de orar agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu me concedes, Senhor, pela infinita graça e misericórdia de estar aqui, Senhor, com a Tua santa palavra, neste momento tão precioso, Senhor, neste local, nesta igreja São Bíblica de Bauru, Senhor, para, Senhor, transmitir a Tua palavra aos corações. Ó Senhor, me guarda minha mente, meu coração, meu ser, pelo Teu Espírito, e que eu transmita, Senhor, essa mensagem aos corações, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, gostaria de fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 14, que diz assim: João vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus o constituíste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, força e honra e glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram-se. Temos aqui esta mensagem de João, após João ter estado lá na ilha de Patmos e ouvido uma voz que falava com ele para escrever o que ele viu, o que ele viste, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E depois que ele olhou para trás, viu quem falava com ele, ele viu o Senhor Jesus glorificado. E podemos ver também que ele viu um trono no céu, e sobre este trono estava o Senhor assentado, e lá estava o arco-íris em volta desse trono. Também ele viu 4 seres viventes e 24 anciãos em volta desse trono. Agora, o que João, ele vê aqui, ele diz: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Podemos ver aqui, João olha nas mãos do Senhor glorificado um livro lá no céu. E esse livro, eles têm
está selado com 7 selos. O 7 aparece na Bíblia, podemos ver isso pela primeira vez, quando Gênesis 2, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, e descansou nesse dia de toda a sua obra que fizera. Então nós podemos ver lá já em Gênesis a palavra 7, o 7º, olhando nesse sentido, podemos perceber que aquilo que Deus faz é perfeito, usando o número 7. Podemos ver também 7 igrejas. Podemos ver a imperfeição da igreja, mas a imperfeição não é de Deus, mas a igreja é perfeita, é do Senhor. E os 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Temos também aqui 7 candelabros de ouro, que simboliza a igreja. 7 estrelas são mensageiros de cada igreja. Eu quero colocar também, não é isso? Que diante desse trono, podemos ver do trono sair relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Podemos ver também na Bíblia 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. João aqui, ele vê na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todos selados com 7 selos. Eu pude colocar aqui, irmãos, que a Bíblia, quando se refere a selos, no passado, e trazia o sentido de propriedade, né? Propriedade, lá tinha a marca do selo, de quem pertencia, a quem pertencia, não é isso? Aqui está falando 7 selos, mas quem selou esses selos? Quem escreveu esse livro? É o próprio Deus, é o próprio Senhor. Podemos pensar um pouquinho lá em Apocalipse capítulo 1, que fala a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então aqui tem o sentido de revelar Apocalipse para os seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse traz revelação daquilo que o homem faz para o homem, de maldade, de coisas, que a nação contra a nação, mas também traz o juízo de Deus sobre essa terra, revelando, abrindo esses selos também, também as trombetas de Deus, cada anjo tocando uma trombeta e vindo do céu o juízo de Deus sobre essa terra, e também as taças, é dado cada um o que cada um plantou e que deve receber. Mas eu quero colocar aqui, né, que ele tem um livro na mão direita, escrito por dentro e por fora, todo selado, indica a propriedade, esse selo, propriedade do próprio Senhor. E quero colocar aqui um anjo forte. João viu um anjo forte proclamando em grande voz: quem é digno de abrir esse livro? Eu creio que essa pausa que eu dei agora foi uma pausa no céu. Eu não sei, imagino que cada um tivesse olhado os 4 seres viventes, os 24 anciãos, talvez olhado para dentro de si, para o outro. Quem pode abrir esse livro? Quem pode? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos, abrir e revelar? Temos que só o Espírito Santo hoje na terra pode abrir a palavra de Deus aos corações e revelar primeiro a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez por nós, e a Jesus glorificado. Eu pude colocar no céu 24 anciãos, 4 seres viventes, anjos, milhões de milhões,
Depois fala na terra, milhões, que é sobre a terra milhões. Debaixo da terra, aqueles que morreram. Ninguém podia abrir esse livro. João começou a chorar. E chorando, chorando, chorando. Aí vem o versículo 4, diz: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João está em choro e vendo essa situação. Aí vem um dos anciãos, dos 24 anciãos, e diz para João: João, não chora, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Para de chorar, João. Eu creio que, para trazer essa mensagem para João, este ancião pertencia da tribo de Judá, para trazer essa mensagem. Eu fiquei pensando: não chore, João. Mas antes, João já tinha ouvido do próprio Senhor Jesus. Quando João caiu aos pés do Senhor glorificado, João fala assim: quando ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre a sua mão, sobre sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. João tinha recebido do próprio Senhor Jesus a palavra: João, não tenha medo, João, não temas, porque Jesus tinha chamado João para uma obra maravilhosa, quer seja quando Jesus estava aqui na terra. João tinha visto, ouvido, vivido com o Senhor Jesus, viu o Senhor na cruz ser sepultado e também a ressurreição, e João agora recebe esta revelação do Senhor glorificado, e ele quer transmitir uma mensagem para as igrejas, 7 igrejas também, e para o mundo. E ele vê esse livro: quem pode abrir esse livro? Eu quero ouvir, eu quero transmitir. E ele recebe, e ele chorava, e ele recebe: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá está aqui. Ele diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Irmão, eu pude pensar naquilo que a Bíblia diz da própria Bíblia. Por que o leão da tribo de Judá, a pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, somente ele pode abrir o livro? Porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra, ele mesmo falou. Porque ele, o próprio Pedro falou, sobre ele comprou com o próprio sangue toda a humanidade. Toda a humanidade pertence ao Senhor para a salvação ou para a condenação, para a glória ou para o vexame, para o céu ou para o inferno. Tudo pertence ao Senhor. Toda a humanidade pertence ao Senhor Jesus. Quer seja a revelação para os servos sobre o benefício de Deus para cada um de nós, também o mal que virá sobre as pessoas que não temem ao Senhor, que não receberam Jesus Cristo como Senhor Salvador. Eu pude ver aqui também, pela palavra de Deus, sobre ele venceu, ele triunfou sobre todas as coisas. Continuamos aqui um pouquinho.
Aqui diz assim, então, capítulo 6 de Apocalipse 5, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, 24 anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto, e eis que tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Depois de receber, não chores, depois de receber a mensagem, o leão da tribo de Judá, João vê, ele diz, vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, um cordeiro como tendo sido morto, significa a marca do sacrifício, o cordeiro. Se a gente pensar um pouquinho, Jesus falou que eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão perante mim. Eu quero colocar, o cordeiro veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Espera um pouco, vamos pensar agora, Jesus sentado no trono glorificado, João viu um cordeiro como tinha sido morto, tomar o livro da mão direita daquele que estava no trono. O que nos leva a pensar sobre esta cena na mente de João? O sacrifício de Jesus Cristo, que abriu tudo que tem de Deus para o ser humano. Tudo o que o ser humano precisa da parte de Deus está em Jesus Cristo. Salvação, revelação, comunhão, tudo pertence a Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, tudo foi entregue por meu Pai. E ele deixa bem claro, ninguém conhece a mim se não conheceu o Pai e vice-versa. Eu e o Pai somos um. Mas o sacrifício de Cristo é que, diante de Deus, do qual a exigência divina ficou satisfeito, e ele agora tem toda a revelação de Deus para a humanidade. Continuando aqui, e quando tomou o livro, o cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, que é Jesus, tendo cada um deles uma harpa, música e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. Eu imagino que revelação gloriosa de João. Orações dos santos que não fica no espaço ou eco deste mundo, simplesmente aqui, mas orações dos santos que estão diante de Deus, e acompanhado com música, harpa, com cânticos. Por que isto? Versículo 9: entoava um novo cântico dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino, sacerdote, e reinarão sobre a terra. Os próprios seres viventes, que lá tinham uma imagem de leão, semelhança ao homem, de um novilho, de águia, e os 24 anciãos também, deixa bem claro, tu és digno. Olha só, deixa bem claro aqui, entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos. Somente Jesus Cristo é digno de abrir as profecias,
de abrir as revelações. Somente Ele pode dar ao ser humano a verdade sobre este mundo, o finalizar deste mundo, o mundo que Ele começou. Somente Ele pode dar, somente Ele é digno. E Ele tomou o livro. Por quê? Ele morreu para toda a humanidade, independente daqueles que serem salvos ou não. Ele morreu por todos. Mas aqueles que receberam a Cristo como Senhor Salvador, recebeu a punição dos pecados na própria pessoa de Cristo naquela cruz. Já não tem mais julgamento da parte de Deus sobre ele, porque o que Deus ia punir nele, puniu em Cristo. Mas quem não recebe Jesus Cristo como Senhor Salvador, vai receber o juízo de Deus, e o juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia é o coração de Deus a favor das necessidades espirituais de cada ser, e a salvação é a intervenção de Deus pela pessoa de Cristo na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, e no seu sangue apresentado diante de Deus. E eu quero colocar, Ele é digno de abrir e de desatar cada selo e revelar. A Bíblia deixou bem claro no início, nós não podemos perder esta mentalidade ou esta revelação, que é para o servo de Deus as coisas que devem acontecer. E eu quero colocar aqui, podemos ver, quando eu coloquei aqui, tu és digno, para o nosso Deus construir este reino, os sacerdotes reinarão sobre a terra. Mas antes daqui, eu quero falar um pouquinho aqui, que o cordeiro, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, né? Podemos ver, meus irmãos, que não é o 7, não é esoterismo de querer falar que o número tem poder, que o número tem isso ou aquilo, não. Ele traz o ensinamento para nós, o que na Bíblia significava 7. A Bíblia fala poder, né? 7 olhos significa toda a perfeição, ou o onisciente, que nada escapa aos olhos de Deus. Onipresente, onisciente, onipotente, nada escapa aos olhos de Deus. O mundo está confuso, mas Deus não tem confusão no coração e na mente dele, ele é perfeito. O mundo depende de confusão, e cada um que quer ensinar o próprio outro já não sabe mais o que fala nos meios de comunicação. Querem ser o próprio Deus, um da vida do outro neste mundo, pela ciência. Esqueceram de olhar para Deus e ver que Deus não perdeu o controle deste mundo. Deus jamais deixou este mundo ao acaso. Deixando bem claro aqui, Ele é o Senhor, soberano Senhor. Soberano Senhor. Quero colocar dentro desse princípio aqui da palavra de Deus, né? Ele tinha chifres, 7 olhos, né? E ele tomou o livro, e podemos ver aqui, o Cordeiro, João falou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui aparece orações dos santos. Eu pergunto, quantas vezes você ora? Quantas vezes você ora de você para você? Quantas vezes você ora de um pecador remido pelo sangue do Cordeiro diante de Deus, pensando realmente que quem abriu esse caminho de comunicação entre você ou entre eu e Deus foi o sangue de Cristo, o Senhor da glória. Eu quero continuar um pouquinho mais aqui, ainda temos que continuar. João sempre fala vi, ouvi. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos,
ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Então os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, podemos colocar dentro daquilo que a palavra de Deus nos revela pelo Espírito, que no céu está lá diante de Deus, pelo próprio Deus, o sacrifício de Jesus Cristo ao nosso favor, as orações que ainda serão respondidas, mas estão diante do Senhor. E quando se coloca música junto com incensos, que são as orações dos santos, significa incenso no Velho Testamento, quando se oferecia no tabernáculo, Deus tinha prazer naquele incenso diante dele. Deus tem prazer em responder às nossas orações. Por quê? Jesus Cristo deu a Deus, o sacrifício do Cordeiro deu a Deus o próprio prazer de responder aos resgatados pelo sangue do Cordeiro, resposta às orações. Tem orações nos céus que não foram respondidas, serão ainda respondidas. E podemos ver também podemos ver também aqui, agora nós vamos entrar agora sobre o primeiro selo que o Senhor abriu e revelou. João sempre fala vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo: vem, como se fosse a voz de um trovão bem forte. Então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Podemos colocar aqui reino, um reino. Agora temos um outro selo, segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Guerra. Então tem reino, guerra. Essa grande espada significa longo alcance desse reino para a guerra. E quando podemos ver agora o terceiro selo, quero colocar: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como de voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de trigo de cevada por 1 denário, e não danifiques o vinho e nem o azeite. Fome. Quando se fala de balança, porque tem pouca coisa, e quando há fartura,
não se compra, pelo contrário, se doa. Isso era no passado, não é isso? No passado. Agora temos aqui, esta fome significa inflação. Reino, guerra, inflação. Há 2000 anos atrás foi escrito esta revelação. Temos agora o quarto selo, morte. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi voz do quarto ser vivendo, dizendo: vem! E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade por meio das feras. Temos aqui esse cavalo amarelo agora, é a morte, através da fome, através da espada, através de feras. Uma coisa que eu percebo é que a Bíblia não fala de vírus, a Bíblia não fala de bactérias, mas fala de vermes lá no passado. Mas tem o sentido de algo que causa a morte do homem, que não é o próprio homem. Esse é o sentido do quarto selo. Temos o quinto selo. Jesus estava para João abrindo cada selo, e João estava vendo a abertura de cada selo, e também João tendo cuidado, porque Jesus falou para João no capítulo 1 e 2, escreve, João, o cuidado de escrever exatamente aquilo que ele tinha visto e ouvido. O quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. João viu as almas. Irmãos, se João viu as almas, ela tem uma fórmula. Se João viu as almas, significa que não é morreu, acabou. Não é que as pessoas morrem e as almas ficam no corpo aqui na terra, não é isso. Não, João viu as almas no céu. E clamava em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente o foram. Temos aqui, meus irmãos, esse quinto selo. Dá para parar um pouco e pensar aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento. Temos lá o primeiro, lá podemos ver Abel, o irmão Caim matou Abel. Temos também profetas do Velho Testamento que foram mortos, até cerrado pelo meio. Temos também lista no capítulo de Hebreus, pessoas que andaram pelos cantos da terra. Lá fala que a terra não era digna de receber os pés daqueles homens. Temos aqui várias pessoas que foram mortos, Estevão, o próprio apóstolo Paulo, os discípulos que foram mortos. João, tudo indica que foi uma causa natural a morte dele, este João que escreveu. E as almas estão lá clamando: até quando, Senhor? Há uma pergunta no céu, diante de Deus: até quando não vinga?
Significa pessoas estão ainda na terra derramando sangue dos inocentes, do povo que crê em ti. Até quando? E clamava em grande voz, e chamando o soberano Senhor. Jesus é soberano no céu e na terra, e é de santo e verdadeiro. Não julgas nem viga o nosso sangue que habitam sobre a terra. Aí vem da parte do próprio Senhor esta palavra aos corações dele, coração no sentido espiritual. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco. Até quando? Até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Significa que mais pessoas ainda vão morrer na terra por causa da palavra de Deus, e Deus é soberano, Senhor. Significa, é necessário, para que a igreja de Cristo seja edificada, testemunhos de pessoas aqui na terra que deram a sua própria vida, porque amam o seu Senhor, vivem para o seu Senhor, e na dependência do seu Senhor, e tem uma confiança que Jesus é o soberano Senhor. Podemos ver aqui, foi-lhe dado vestiduras brancas. A Bíblia fala que vestiduras brancas, ato de justiça dos santos, Apocalipse fala isso, até que se completasse um número. Então, diante de Deus, há um número a ser completado de pessoas que morrerão por causa da palavra de Deus, porque creem, confiam na palavra de Deus. Significa, quem confia na palavra de Deus, confia no próprio Deus. Agora vamos para um outro selo, o sexto selo. João fala, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, e as estrelas dos céus cairão pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, debaixo deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, grandes e comandantes, ricos e poderosos, todos escravos, livres, escondidos nas cavernas dos penhascos dos montes, disseram aos montes, aos rochedos, caiam sobre nós, esconde-nos da face daquele que se encontra sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem pode suster? Irmãos, pensa bem, a morte de Cristo na cruz, sepultamento, ressurreição, ascensão. Jesus é o nosso Salvador. Salvador do quê? Do juízo de Deus que está revelado em Apocalipse. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Paulo diz, Jesus que nos livra da ira vindoura. Da ira vindoura. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas Salvador do que? Mais uma vez eu pergunto. Do juízo de Deus que virá sobre a humanidade. Jesus veio salvar não simplesmente da sociedade de si para si, ou separar grupos de um do outro. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio nos salvar do juízo de Deus que virá sobre toda a humanidade.
E ele deixa bem claro, João viu da parte de Deus. E podemos ver que Deus, ele vai pouco a pouco aumentando o seu poder no sentido de chamar o homem para si. A misericórdia de Deus é chamar a atenção do homem para Deus, porque ele é o Criador. E ele criou o homem para que o homem viva na dependência dele para ser feliz. E o homem se afastaram, a humanidade se afastaram. Hoje as pessoas pensam que o próprio homem que adquire conhecimento dos próprios homens do passado, do presente, são os deuses dessa terra. Não, Jesus é o Senhor. E podemos ver aqui que João viu esse sexto selo, perturbações cósmicas, o céu e a terra sendo tocado por Deus para chamar o quê? O ser humano para ele. Estamos passando esse momento difícil do mundo, mas por que Deus permitiu tudo isso? Chamar o homem para... Deus está chamando o homem para ele, Deus. Tudo que ocorreu também vai ocorrer, é Deus chamando o homem para pensar nele, o Criador, o Senhor. E eu quero colocar... Nem todos que passam por provações pensam em Deus. Por quê? Temos aqui, quando Deus manifesta, abre esse sexto selo, tem lá o sol, escurece, a lua como sangue, as estrelas caem do céu como figueira, o céu recolhe e enrola como pergaminho, terremoto chacoalhando. E que os homens fazem? Esconde da presença de Deus. E ainda pede, coração duro, caia sobre nós os montes, para quê? Esconder da ira do Cordeiro. O primeiro homem que escondeu de Deus foi Adão e Eva, o pecado. E podemos ver aqui também, quase no final do mundo, o homem se escondendo de Deus, a mesma coisa. Coração duro para Deus. Coração não quer ser quebrantado, pensa que ele é dono dele próprio. E não se curva diante do Criador, clamando para ser salvo através do sacrifício de Cristo, e também adorando na plena felicidade, gozo e paz, pelos perdão dos pecados, a vida eterna em Cristo. Eles caem sobre nós. Ira do Cordeiro. O mundo só gosta de falar de amor. Amor, 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 mas nunca se viu tanto ódio na terra como nos nossos dias. E fala de amor e amor. O amor está onde? Nos atos dos homens para os homens, ou no ato de Deus para com o ser humano, na pessoa de Cristo? O amor ágape é o verdadeiro amor de Deus. Aí sim, nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Mas aqui traz o sentido da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Este mundo será julgado. Não sou eu que falo, mas é o próprio Deus que não mente, e é o próprio Deus que revela. O mundo sem Deus não conhece esse julgamento de Deus. Mas o povo de Deus sabe sim, que Deus vai julgar este mundo, porque Deus é justo e juiz. Não vai pensar que o ser humano morreu e acabou. Não, se morreu e acabou, não teria justiça de Deus. Morreu, acabou, pronto. Não, tem a justiça de Deus. Não acaba não na morte. Cada um vai estar diante do Senhor e vai prestar conta por aquilo que fez na terra, por aquilo que viu e ouviu aqui na terra. Vai prestar conta diante de Deus. E aqui Deus realmente deixa bem claro pelo João, as pessoas querendo esconder da presença de Deus. O servo de Deus não esconde da presença de Deus.
O servo de Deus tem prazer de estar na presença de Deus pela fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora, sacrifício que Ele fez por nós, esse caminho aberto pelo sangue diante de Deus. Ele tem comunhão com Deus, ele se sente seguro na presença de Deus pela oração, porque Jesus conquistou para nós, realizou para nós tudo aquilo que o ser humano não pode fazer um para o outro, ele fez. E João tem essa comunhão com Deus, tem essa revelação do próprio Deus, e passa para a igreja, e a Bíblia deixa bem claro que a igreja somos nós, os comprados, lavados no precioso sangue de Cristo. Eu pergunto para você, quantos anos você vai ver aqui na terra? Quantos anos você vai ver aqui na terra? Você acha que essa terra vai melhorar? Você acha que você vai ser mais feliz por ter dinheiro, menos dinheiro? Não. Porque quem nos fez? Deus. A nossa felicidade está no próprio Deus. Estar em manter uma comunhão com Deus através da palavra de Deus. Um pouquinho de profetas hoje. Muitos profetas se levantam, e muitos se levantam, e fala que cada um tem uma revelação, Toda a revelação que Deus deu para o ser humano está aqui. Por quê? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele deu toda a revelação, está aqui, na palavra de Deus. E ele deixou bem claro, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É revelação aos servos. Ele não falou da época de 2000 anos atrás, não, para todos os servos. Está aqui em Apocalipse. O meu desejo, amado irmão, é que você, através de um pouquinho desta mensagem da palavra de Deus em Apocalipse, desperte mais o teu coração, para não ficar desesperado por aquilo que o homem está falando que vai acontecer no mundo, mas por aquilo que Deus diz na sua palavra. E a nossa segurança em Jesus Cristo, independente daquilo que passa, e Deus nos dá consciência, sabedoria, como o Tiago deixa bem claro, pedir a Deus, para vivermos no momento que nós estamos, para glorificar o Senhor. Quem é o Senhor da nossa vida? É o momento? É a época? Os homens? Os chefes de estados, ou sei lá quem for? Não, é Jesus Cristo. Sabendo que toda autoridade foi constituída por Deus, para o benefício. Se alguém não está usando a sua autoridade para o benefício, então vamos dar conta diante de Deus, cada um deles. Mas nós cremos que o nosso Senhor está no controle de tudo isto. Deus não perdeu o controle do mundo, do início e ao fim. Ele é o alfa e o ômega, significa ele começou esse mundo e ele vai terminar esse mundo como ele deseja, porque ele é o Senhor. Amém? Vou orar neste momento. Ó Deus e Pai, muito obrigado por lermos a tua palavra, meditarmos a tua santa palavra, e que essa meditação nos traz segurança, paz aos nossos corações. Estamos no mundo perturbado, Senhor, sem paz, mas tu nos deixou bem claro: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, porque tu és o Senhor da glória. Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Tu és o Senhor, onde deve ser adorado no céu e na terra por todos os seres. Obrigado por esse momento, e abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Abençoa também aqueles ainda que não abriram o coração, e que haja, Senhor, pelo Teu Espírito, o abrir o coração à Tua palavra, e crer em Ti para a glória do Teu nome. Amém.